E aí, turma, dando continuidade aqui, ó. Bem, uma outra situação, né? Então nós vimos, ó, circuitos puramente capacitivos, circuitos puramente indutivos. Vamos falar agora sobre circuitos resistivos, ou seja, nós não vamos ter nem indutores e nem capacitores no circuito, vamos ter apenas resistores. Quando isso acontece, né? Então vamos imaginar aqui, ó, você tem uma tensão V e tem uma corrente I. A tensão V e a corrente I. Então, nesse caso, o que acontece? Você não vai ter defasagem nenhuma entre a tensão e a corrente, ou seja, a corrente e a tensão elas vão caminhar juntas. Ó. Quando a tensão começa aqui, a corrente começa junto. Quando a tensão acaba, a corrente também vai a zero também. Quando a tensão fica negativa, a corrente também fica negativa. Então, eles ficam sincronizados. A corrente e a tensão ela vai ficar sincronizada. Eu desenhei mal aqui. Ela vai ficar sincronizada. Deixa eu desenhar aqui de novo. Vai ficar assim, ó. Tensão, corrente. Tensão, corrente. Tensão, corrente. Certo? Então, isso daí é uma característica da resistência, tá? Dos circuitos resistivos. Bom, para fixar, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Vamos analisar fasorialmente e o gráfico das tensões e das correntes. Aqui. Vou imaginar aqui um circuito chamado circuito RC, ou seja, você tem um circuito onde a impedância ela vai ser composta pela parte resistiva e pela parte capacitiva. Então você vai ter uma reatância capacitiva e uma resistência. Então, nos terminais aqui da resistência, a tensão e a corrente vão caminhar juntas. Então, o fasor VR, que é a tensão nos terminais da resistência, e a corrente I do circuito, eles vão estar em fase. Então, qual vai ser a defasagem? 0 grau. Quando você pega as tensões nos terminais da reatância capacitiva, ou do capacitor, né? Você vai observar que a tensão no capacitor e a corrente estão defasadas de 90 graus. Então aqui a corrente está aqui e a tensão está 90 graus atrasada, então menos 90. Quando você pega um circuito RL, que é um circuito composto por um indutor, né, uma bobina e um resistor, naturalmente, né, que em cima do resistor a tensão e a corrente vão caminhar juntas. Agora, no caso do indutor, a corrente está atrasada em relação à tensão. Então, a tensão está adiantada de 90 graus. Então, fasorialmente falando, né, vai ficar assim. Lembrando que isso aqui está girando, né? Também está girando. Bem, a outra situação, pessoal, que é uma situação mais assim completa, né, onde você vai ter os três elementos, né, resistência, indutância e capacitância. Então aqui, ó, tensão e corrente caminham juntas. A tensão e a corrente para o indutor, a corrente está atrasada de 90 graus ou a tensão está adiantada, então vai ficar assim, ó, tensão adiantada de 90 graus em relação à corrente. Então está aqui. No caso do resistor, a tensão VR, né, tensão nos terminais do resistor e a corrente estão em fase. Então não tem defasagem. Então VR e I estão em fase. E nesse outro caso aqui, a tensão VC está atrasada em relação à corrente. Por quê? Porque é um circuito capacitivo. Então a tensão VC vai estar aqui embaixo. Então isso aqui é com a defasagem de 90 graus, né? Então menos 90. Então essa aqui é a representação dos três fasores. O fasor VL, que é a tensão nos terminais em cima da reatância XL. A tensão VC, que é o fasor, que é a tensão nos terminais da reatância capacitiva XC. E VR, que é a
a tensão, né, nos terminais da resistência. E aqui você tem a corrente, né, que é a referência. Essa corrente aqui vai ser a nossa referência. Então a corrente ela serve de referência. Então esses três gráficos, né, aqui, ó, para resistência, para reatância capacitiva e indutiva, eles podem ser representados de forma fasorial, como está aqui também. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Depois a gente avança mais um pouquinho mais. Valeu!